Bom dia. Deixa eu posicionar melhor o celular aqui. Que assim fica. E hoje nós vamos ver duas mulheres. Eu vou iniciar já. Quem for entrando aí, depois vai poder voltar pra não tomar muito tempo, tá? Que eu tenho um monte de coisa pra resolver hoje, apesar de ser domingo. Eu fiz essa decoraçãozinha aqui pra ilustrar as duas mulheres que nós vamos ver, porque elas estão no mesmo capítulo e um versículo depois do outro, em seguida. E uma assim, como é que eu vou dizer? As duas ajudaram na fuga dos filhos de sacerdotes, tá? Então, ajudaram Davi, né? Contra Absalão. Que foi uma serva e a esposa de um habitante de Baurim, tá? Não tem o nome delas, são duas mulheres que não têm o nome citado na palavra, mas que ajudaram demais com pequenas atitudes. Então, eu vou começar, tá? Em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 17 e versículo 18 a 20, tá? Nós vamos ver duas mulheres hoje, é uma serva e a esposa de um habitante de Baurim. E não tem o nome delas mencionado, tá? Só falam dessas duas mulheres. Então, eu vou começar fazendo uma recapitulação do que aconteceu, né, na última história que nós lemos, da última mulher que nós lemos. Então, foi sobre as 10 concubinas, lembra de semana passada? Então, depois do ocorrido das 10 concubinas, de Davi e de Absalão, né, ter tomado o palácio, Aitofel, conselheiro de Absalão, sugeriu atacar o local onde Davi estava escondido e matá-lo. Então, na última live, a gente viu o quê? Absalão, que era filho de Davi, queria tomar o lugar dele. E aí, esse Aitofel era o conselheiro de Davi que passou para o lado de Absalão, tá? Ele ficou do lado de Absalão porque ele achou que ele ia conseguir alguma coisa, né, no poder, quando Absalão tomasse o lugar de Davi. Então, eles tomaram o palácio, o Aitofel aconselhou ele tomar o palácio e as 10 concubinas, que aí seria uma forma de dizer que Absalão era rei. E Davi fugiu para que Absalão não matasse ele. Então, depois que Absalão já estava lá no palácio, já tinha tomado conta do palácio, aí eles começaram a guerra, né? Tô voltando um pouquinho, porque eu já entrei até na morte de Absalão na última live. Mas para vocês conseguirem compreender aqui, porque nós estamos voltando um pouco para falar dessas duas mulheres. Se eu ler só os versículos, também não vai dar para entender, tá? Então, vamos voltar um pouquinho na história para conseguir entender esses versículos de hoje. Então, o Aitofel, que era o conselheiro de Absalão, né, que era de Davi, passou a ser de Absalão, sugeriu atacar o local onde Davi estava escondido e matá-lo. Porém, Uzai, que era amigo de Davi, se fez passar de amigo de Absalão para informar a Davi, deu outro conselho. Então, esse Uzai, eu não sei como pronuncia, mas é H-U-S-A-I, que se escreve. Ele era amigo de Davi e ele falou para Davi que ele ia ficar lá no lugar, né, filtrado lá entre os homens de Absalão para conseguir informações e passar para Davi, sabe? Então ele ia se fazer passar por amigo de Absalão para conseguir informações e levar para Davi, tá? Então ele escutou o conselho de Aitofel para Absalão para matar Davi e fez outro conselho. Ele falou assim, que o conselho de Aitofel não era bom e sugeriu que Absalão reunisse todos os homens de Israel para atacar Davi. E assim ele não teria como escapar. Porque Absalão tinha falado para juntar só 500... Aitofel tinha falado para Absalão que era para juntar uns 500 homens e atacar onde Davi estava. Mas aí Uzai disse que como Davi era muito esperto, um guerreiro muito, né, astuto, inteligente, ele ia conseguir escapar. Então ele sugeriu que todos os homens de todas as tribos atacassem, assim ele não ia conseguir fugir. Então, depois de ter dado esse conselho, Absalão gostou e aceitou o plano. E aí, isso tudo estava segundo a vontade do Senhor. O Senhor tinha decidido frustrar o conselho de Aitofel, a fim de fazer Absalão, né, ser a sua ruína, morrer. Então, Deus fez com que Absalão aceitasse o conselho de Uzai, porque Deus já tinha determinado que Absalão iria morrer nessa guerra, tá? Uzai contou aos sacerdotes Zadog e Abiatar. Então, vocês prestem atenção, isso aqui é importante. Esses dois sacerdotes, Zadog e Abiatar, eles também estavam ali do lado de Absalão, mas eles eram de Davi,
tá? Eles eram de Davi. Então, Uzai foi lá e contou tudo o que tinha acontecido para Zadok e Abiatar, são 2 sacerdotes. E o conselho que tinha dado é que eles iam atacar Davi. Então, eles tinham que correr para avisar Davi que iria ser atacado. A mensagem dizia, né, a mensagem que iria ser passada para Davi dizia que ele não passasse a noite nos pontos de travessia do Jordão, no deserto, mas que atravessasse o rio Jordão para que o rei e todo o seu exército não fosse destruído e exterminado. Jonatas e Aimás eram filhos dos sacerdotes, tá? Então, olha só, Jonatas e Aimás, eles eram filhos desses 2 sacerdotes, Zadok e Abiatar, tá? Eles levavam as informações para Davi. Então, Zadok e Abiatar, os 2 sacerdotes, estavam lá com Absalão. Aí o Uzai foi lá e contou para os 2. Os 2 pais foram avisar os filhos, para os filhos levarem a mensagem para Davi, tá? Então, isso que é importante para a gente não confundir. Aimás, ele era um dos 2 filhos do sacerdote Zadok. E Jonatas era o filho do sacerdote Abiatar, tá? Não sabemos o nome da informante. Então, assim, dessas 2 mulheres que nós vamos ver hoje, uma era informante e outra ajudou esses 2 filhos do sacerdote, Jonatas e Aimás, a não serem descobertos por Absalão, tá? Então, agora já deu para vocês entenderem a situação toda aqui. Então, agora eu vou entrar na palavra. Como a gente se situou no contexto, né, do que está acontecendo, eu vou ler os versículos, tá bom? Então, vamos lá abrir no 2 Samuel, capítulo 17. Quem quiser me acompanhar aí. Então, vai lá, versículo 17. Jonatas e Aimás estavam em Enrogel, e uma serva os informava regularmente, pois não podiam arriscar-se a serem vistos na cidade. Eles, por sua vez, iam relatar ao rei Davi o que tinham ouvido. Mas um jovem os viu e avisou Absalão. Então eles partiram rapidamente e foram para a casa de um habitante de Baurim, que tinha um poço no quintal. Eles desceram ao poço e a dona da casa colocou a tampa no poço para disfarçar e espalhou grãos de cereal por cima. Os soldados de Absalão chegaram na casa da mulher e lhe perguntaram: onde estão Aimás e Jonatas? A mulher respondeu: eles atravessaram as águas. Os homens os procuraram sem sucesso e voltaram a Jerusalém. Tendo eles ido embora, os 2 saíram do poço e foram informar Davi. Tá? Então agora deu para entender legal aonde que está situado esse versículo, né? Então o resuminho que eu fiz aqui foi do capítulo 17 todo, tá? Que eu fiz antes de ler os versículos. Então são 2 mulheres. Alguns dizem que essas 2 mulheres na verdade são uma só. Alguns estudiosos dizem que a mesma que é informante é a mesma dona da casa que levou eles para esconder. Outros dizem que não, que são 2 mulheres distintas. E as 2 não são citadas o nome. Então não dá pra gente ter certeza se são uma só ou se são 2, tá? Eu creio que são 2, que não são uma só, não. Então, o que aconteceu? A informante, né? Eles viram, né? Um rapaz viu a informante falando com Jonatas e Abiatar. E aí contou para Absalão. E aí Absalão foi correndo atrás dos 2, que se esconderam na casa dessa mulher de Baurim, tá? No poço. E aí os homens passaram por lá, eles conseguiram escapar e foram correr para contar para Davi, tá bom? Então, agora eu vou voltar para o meu resuminho aqui. Não sabemos o nome da informante, mas ela contribuiu para salvar a vida do rei Davi, passando as informações secretas sobre Absalão e seu ataque contra Davi. Essa mulher corria o risco de vida, mas sua posição de serva e o local escolhido não levantavam suspeitas. A fonte de água chamada Enrogel, ou Enrogel, ficava fora da cidade. Nos tempos antigos, esse manancial era ativo e suas águas subiam espontaneamente. Então, era uma fonte de beber água, né? Então, isso não levantava suspeita. Esse esconderijo era bem escolhido, visto que as mulheres naturalmente corriam aquele lugar para buscar água. Assim, a comunicação era efetuada sem atrair atenção. Então, eles foram inteligentes, né? A mulher, ele não levantava suspeitas, porque ela era uma serva, ela ia lá tirar água, os 2 estavam lá para beber água, e nisso, era uma fonte, né? E nisso ela passava as informações.
sobre o que ia acontecer com Davi, para os dois levarem para Davi, tá? Então, como que os pais, os dois sacerdotes, passavam as informações para os filhos? Porque os filhos não estavam lá na cidade de Jerusalém. Os filhos estavam fora da cidade de Jerusalém, estavam próximos dessa fonte. Aí, os pais, os sacerdotes, falavam para essa mulher, essa serva, ela ia lá na fonte, contava para os dois iam contar para Davi. Era assim que se passava a informação. Então, o sistema funcionava assim: os sacerdotes davam a uma mulher a mensagem, que a gente não sabe o nome dela, né? E ela transferia aos filhos dos sacerdotes, que contavam para Davi. Porém, um jovem observou a operação e, suspeitando, comunicou a Absalão o que estava acontecendo. Mas nada foi descoberto, visto que os filhos dos sacerdotes se esconderam em um poço sem água, na cidade de Baurim. Tá? Então, eles estavam nessa fonte. Essa cidade de Baurim estava próximo dessa fonte. E aí eles foram correndo para lá, entraram nessa casa e a mulher escondeu. Aí já eu creio que é outra mulher, tá? Por meio desse versículo, compreendemos que Davi tinha apoiadores secretos em todos os lugares. Em lugares críticos que ajudavam nos seus planos. De acordo com alguns estudiosos, acreditavam que a mulher que levou a mensagem aos filhos do sacerdote fosse a mesma que escondeu no poço. Outros estudiosos acreditam que é outra mulher que morava nas proximidades, a esposa do dono da casa onde havia o poço. Essa mulher que o escondeu no poço seco e os cobriu com flocos de cereal para disfarçar, provavelmente era bem conhecida na região, né? Porque eles foram especificamente nessa casa, né? Os guardas de Absalão. Então, ela devia ser conhecida, né? Para pegar informação. Quando Absalão e os jovens chegaram à casa da mulher, ela inventou uma mentira. A mentira não teve justificativa, mas a fim de salvar a vida de Davi e restaurar todo Israel. Né? Ela mentiu, ela fez uma coisa errada. Mas ela através dessa mentira, ela salvou a vida dos dois, né? E também de Davi e para restaurar Israel, para voltar tudo ao normal, né? A mulher arriscava a própria vida, pois se a mentira fosse descoberta, ela teria sido executada no próprio local. Então, se eles tivessem pego os dois, o Jonatas e a Aimás, eles iam ser executados junto com ela lá, naquela casa, né? É isso mesmo. Tô me situando aqui se eu falei tudo. Então, o texto nos mostra duas mulheres bem normais, que se dispuseram a cooperar com o plano de Deus para todo o seu povo. Elas fizeram o óbvio, o banal, algo simples e considerado tantas vezes sem importância. Uma buscando água, outra cobrindo um poço com cereal, mas que contribuiu para o sucesso militar de Davi. Sem dúvida, um pequeno ato, mas usado pela soberania de Deus. Então, essas duas mulheres simples, né? Sem levantar suspeitas, fazendo coisas simples do dia a dia, né? Que qualquer outra mulher faria, mas que contribuiu e ajudava para salvar, né, a vida de Davi, dando sucesso para ele nessa guerra. E também de todo o povo de Israel, né? O que aprendemos com essas duas mulheres? É que podemos ser uma colaboradora do reino de Deus, honrando ao Senhor com as nossas vidas e nossas atitudes. Então, o que a gente aprende com essas duas mulheres? Através das atitudes simples delas, atitudes comuns, né? Que qualquer outra mulher poderia fazer, mas elas estavam fazendo para ajudar um homem de Deus, que Davi era ungido do Senhor, né? Então, elas estavam colaborando para o reino de Deus, né? Com suas pequenas atitudes simples. Podemos usar nossa criatividade e dons para ajudar aqueles que precisam, às vezes até salvar vidas, como elas salvaram, né? Da casa de Baurim, salvou os dois dos guardas de Absalão, né? Salvou a vida deles. Não menospreze seus atos. O pouco que podemos fazer pode ser muito valioso para quem recebe o auxílio. Deixemos Deus agir através de nós e de nossas vidas. Então, é isso que nós aprendemos nessa história assim, rapidinho, né? Bem curta, desses versículos, versículo 17, 18 e 20, e 18 ao 20. E com essas pequenas atitudes dessas mulheres que não são citados os nomes, mas que ajudaram, né, na guerra, porque eles avisaram Davi, e aí Davi pôde, né, sair do local que ele seria atacado,
e se proteger, né? Que a gente sabe que ele vai, fica protegido e não deixa o general, né? O Joabe não deixa ele ir para a guerra. Então ele fica aguardando num local seguro enquanto eles guerreiam com Absalão. E aí Absalão morre. Então, se elas não tivessem feito a parte delas, Davi poderia não receber a informação de que ele seria atacado, e Absalão ia atacar ele lá com todos os homens de Israel, iria atacar e ele ia acabar morrendo. Então, elas contribuíram para salvar a vida de Davi e também no reino de Deus, né? Porque ele era ungido do Senhor, ele era o escolhido pelo Senhor para ser o rei, não Absalão, né? Então é o que nós aprendemos com essa história dessas duas mulheres de hoje. Um abração a todas, fiquem com Deus, tchau!